Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, aqui fazendo uma análise, uma resposta ao comentário de uma irmã, né? Vou colocar o nome dela porque ela comentou publicamente, todo mundo pode saber quem é ela só indo aos comentários. Flávia Barbosa, né? Flávia Barbosa, em um vídeo sobre o poder dado aos homens de perdoar pecado, ela comentou o seguinte: só quem tem poder de perdoar pecados é Deus. Isso nós sabemos, Flávia. Só quem tem poder de perdoar pecado é Deus. Porém, Deus deu esse poder aos homens. É só você ler São Mateus, capítulo 9, versos do 1 ao 8, e você vai ver que esse poder que só Deus tem de perdoar pecado foi dado aos homens. Eu vou te mostrar. Veja só, leia aí comigo na sua Bíblia, pega aí a sua Bíblia, né? A cura de um paralítico. Mateus, capítulo 9, versículo do 1 ao 9. Eu vou ler, não vou entrar em detalhes, mas aqui a discussão aqui que fizeram não foi porque Jesus curou o paralítico. Jesus não foi, o questionamento não foi porque Jesus curou o paralítico, mas foi porque Jesus perdoou o pecado. E eles diziam que Jesus não podia perdoar pecado porque Jesus era homem. Claro que eles não conheciam a divindade de Cristo. E eles questionavam que só Deus era quem poderia perdoar pecados. Então Jesus logo não poderia perdoar pecado, porque para eles Jesus era só um ser humano, o filho de Maria e de José, né? Mas vamos ver o que é revelado para nós. Mateus capítulo 9, versículo do 1 ao 8. E entrando em um barco, ele, Jesus, atravessou as águas e foi para a sua cidade, né, Nazaré. Aí trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo sua fé, a fé do paralítico, disse ao paralítico: tem ânimo, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Então Jesus vai dizer: tem ânimo. Então Jesus vê a fé do paralítico. A fé. Se crermos, veremos a glória de Deus, disse Jesus a Marta. Se nós crermos que ele deu autoridade para que os homens perdoem pecado, então nós seremos perdoados. Se nós não crermos, nós não seremos. Então ele cria em Jesus. Versículo 3. Ao ver isso, alguns dos escribas diziam consigo, veja, alguns dos escribas diziam consigo, a mesma mentalidade que vocês protestantes têm. Veja, ao ver isso, ao ver que Jesus perdoa o pecado daquele homem, ao ver isso, alguns dos escribas, dos protestantes daquela época, diziam consigo, blasfêmia. Então diziam que Jesus estava blasfemando. Quando nós católicos dizemos que Deus deu aos homens autoridade para perdoar pecado, esses homens usam da sua autoridade na pessoa de Cristo. Aí vocês protestantes dizem, é blasfêmia. A mesma coisa que os protestantes da época de Jesus diziam. Mas Jesus, conhecendo os sentimentos deles, dos protestantes, disse: por que tendes esses maus sentimentos em vossos corações? Por que, Flávia, vocês têm esses maus sentimentos dentro dos vossos corações? Jesus, sondando o coração de vocês, né, vai dizer: por que vocês têm esses maus pensamentos, esses maus sentimentos dentro de vocês? E Jesus pergunta: com efeito, o que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Aí ele responde: pois bem, para que vocês, protestantes, ou melhor, pois bem, para que vocês, né? Aí eu acrescento, protestantes, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Aí veja o que foi revelado aqui por São Mateus para nós, versículos 7 e 8. Ele se levantou e foi para casa, o paralítico, depois de perdoado e depois de curado. Versículo 8. Vendo o ocorrido, as multidões ficaram com medo e glorificavam a Deus. Veja, as multidões ficaram com medo e glorificavam a Deus, vendo o ocorrido. Por quê? Os protestantes da época de Jesus, os escribas, né, os mestres da lei,
Os protestantes da época de Jesus diziam, esse homem não pode perdoar pecado. Só Deus pode perdoar pecado. Então, versículo 8. Vendo o ocorrido, as multidões que têm fé, que tiveram fé, que acreditaram, ficaram com medo e glorificaram a Deus, que deu tal poder aos homens. Leia na sua Bíblia, não está aí, glorificaram a Deus porque deu tal poder ao seu Filho encarnado. Deu tal poder aos homens. Então Deus deu o poder dele aos homens. E ele deu isso quando? Você lê aí na sua Bíblia, João capítulo 20, né? São João capítulo 20, 21, melhor dizendo, né? Não, 20. São João capítulo 20, versículo 19, né? Mas não vamos ler o 19. Vamos ler 19. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse, a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, dizendo, sou eu mesmo, aqui ressuscitei. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele, Jesus, lhes disse de novo, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então veja, o Pai enviou Jesus para quê? Para destruir as obras de Satanás. Como? Perdoando o pecado dos homens e salvando os homens. Como o Pai me enviou, versículo 21, São João 20, 21. Ele, Jesus, lhes disse de novo, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Santíssima Trindade. O poder de Deus. Lembra? Jesus disse, é preciso que eu vá para que eu envie o Espírito Santo. Jesus disse aos apóstolos, permanecei em Jerusalém, porque recebereis a força do alto, o poder do Espírito Santo, para perdoar pecado, para expulsar demônio, para curar, para libertar, para salvar. Então, dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Versículo 23, Flávia. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoado. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Então, algumas pessoas vão dizer, não, isso aí é o poder, né, que foi dado de um irmão perdoar o outro. Um perdoar o outro. Não é o poder de perdoar os pecados para a salvação. Então eu pergunto, se esse poder é o poder comum de fraternalmente os irmãos um perdoar o outro se perdoarem, aí eu te pergunto, Jesus diz aqui no versículo 23, depois de ter dado o Espírito Santo, diz, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, se eu perdoo, vamos supor que eu estou perdoando Flávia. Eu perdoo Flávia. Aí Jesus diz que se eu perdoar Flávia, os pecados de Flávia estarão sendo perdoados. O pecado que ela cometeu contra mim, né? Ela se arrependeu, pediu perdão, aí eu vou e perdoo. Então, se eu perdoar, o pecado está perdoado. Só que a segunda parte diz o seguinte, aqueles aos quais não perdoares, não serão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Aqueles aos quais não perdoardes, não serão perdoados. Então quer dizer que se Flávia vem toda arrependida para mim e me pede perdão por ter cometido um pecado contra mim, se eu não perdoar ela, ela não será perdoada? Que história é essa, meus irmãos? Que história é essa? Que história seria essa? Agora, como Deus tem o poder de perdoar e também de lançar no inferno, porque é Deus que tem, né? Então, se a pessoa crê, a pessoa pede perdão. Se a pessoa não crê, não vai pedir perdão. Então, a igreja recebe essa autoridade de Cristo. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E eis que eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra, será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra, será desligado nos céus. Aqui está o poder de perdoar, o poder de libertar, de curar, o poder
de manter a igreja na unidade. Esse mesmo poder foi dado aos apóstolos. Em outra ocasião, Jesus diz: eis que eu vos dou a chave do reino dos céus. Os pecados de quem vocês perdoarem serão perdoados, os pecados de quem vocês retiverem serão retidos. Né? Jesus vai dizer: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então, meus amados irmãos, ainda nós temos aqui a primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim: mas se caminharmos na luz, como ele está na luz, estamos em comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí São João vai dizer como é que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Primeiro, se andarmos na luz e vivermos em comunhão um com os outros. Porém, se nós pecarmos, veja o que ele vai dizer. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, isto vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos como advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. Aí ele vai dizer, agora você volta para o capítulo 1 da primeira carta de São João, versículo 8. Se dissermos não termos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele, Jesus Cristo, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Se nós confessarmos o nosso pecado. Levítico, capítulo 5, leia Levítico, capítulo 5, eu não vou ler aqui, você vai ver que era necessário ir ao sacerdote e confessar os pecados. Jesus encontra 10 leprosos. Os leprosos pedem perdão a Jesus e cura. Jesus manda que eles vão se apresentar a quem? Ao sacerdote. O apóstolo São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que Cristo, ou melhor, que Deus nos reconciliou em Cristo Jesus. Aí São Paulo vai dizer, e ele nos deu o ministério da reconciliação. Então esse ministério da reconciliação, como é que nós somos reconciliados em Deus por meio de Cristo? Pelo perdão dos pecados. E se Jesus deu a Paulo e aos apóstolos o ministério da reconciliação do pecador com Deus através do sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, que ministério é esse? O ministério de perdoar pecado. Mas Flávia continua aqui, né? Então, Flávia, Deus tem esse poder e dá aos homens. Mas vamos ver o que ela continua a falar. Flávia continua a dizer o seguinte: não seria muito fácil Deus entregar à morte seu filho, seu único filho, para que nossos pecados fossem perdoados através da confissão pública, crendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Então veja, Flávia, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se ele diz aos apóstolos, se vocês perdoarem, serão perdoados, se vocês não perdoarem, não serão perdoados. Se Jesus diz isso aos apóstolos, eu queria te dizer uma coisa, Jesus é a verdade, Jesus não mente. Então ele deu esse poder aos apóstolos. Então, o ministério apostólico de confissão, de ouvir confissão e de dar absolvição em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é exatamente aplicando as graças redentora, expiatória do sacrifício de Cristo na cruz. Então isso vocês não conseguem entender. Então ela vai dizer, somente ele tem a autoridade do Pai para perdoar pecados, pois só ele tem a onisciência, só ele sonda os corações. Desde quando perdoar pecado necessita que eu seja alguém que possa sondar o coração do outro? Quer dizer que se você pecar contra mim e você vier me pedir perdão, como Jesus nos ensina, se eu for te perdoar, eu não posso te perdoar porque eu não sondo o teu coração. Quer dizer que se o irmão da tua igreja for te pedir perdão, você não pode perdoar ele porque você não sonda o coração dele. Não existe essa associação de onisciência, não tem nada a ver com o poder que os apóstolos receberam de perdoar os pecados. Por quê? Porque para eu saber que o outro pecou, o outro vai vir confessar o pecado. Ou melhor, para eu não, né? Para o padre, para o bispo saber que o outro pecou e perdoar o pecado dele, o outro vai vir e vai confessar. É por isso que Jesus diz, se confessares os vossos pecados. Carta de São Tiago, capítulo 5, vai dizer, tem alguém doente entre vós? Chamai quem? Os presbíteros. Não é chamai os irmãos.
chamai os presbíteros, e o presbítero fará a oração sobre aquela pessoa, ungirá aquela pessoa com óleo. Aí vai dizer, se ele cometeu algum pecado, confesse os vossos pecados uns aos outros, ou seja, confesse o pecado ao presbítero. E aí o presbítero dará a absolvição dos pecados. E Deus, se quiser, salvará o corpo, curará o corpo e curará também a alma daquela pessoa. Continuando aqui, ela continua dizendo assim, você sonda corações para perdoar pecados de alguém? Não, eu não sondo o coração. Ela mesma responde, não, nós não precisamos sondar o coração das pessoas para perdoar pecado. Nós precisamos unicamente que a pessoa venha a nós. Eu estou falando do pecado comum, né? Um contra o outro, um irmão contra o outro. A gente precisa apenas que a pessoa venha até nós e diga, Denis, eu pequei, eu falei mal de você assim, 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 e não é digno isso, não é correto isso, a sua reputação será manchada por causa disso, eu me arrependo, eu peço que você me perdoe. Aí eu vou tomando conhecimento do pecado dela, que a pessoa cometeu contra mim, porque ela pessoalmente vai lá e confessa esse pecado, eu vou e não, minha irmã, eu te perdoo em nome de Jesus, né? Eu te perdoo. Então não precisa eu ser onisciente, onipresente, onipotente. Eu preciso apenas tomar o conhecimento do pecado da outra. E pelo poder e a autoridade que o Senhor me dá, eu perdoo. Isso é o pecado comum. Mas o perdão do pecado para a salvação, para a redenção, para a expiação, para a justificação, só aqueles que receberam a autoridade apostólica. Os bispos, que são sucessores dos apóstolos, e os presbíteros que eles instituíram para isso. Aí continuando, ela vai dizer aqui, então, se eu não tenho poder para sondar os corações, então, para nós, é mais fácil dizer ao paralítico, levanta e anda, porque para nós foi dado a autoridade em nome de Jesus para expulsar demônios e até ressuscitar mortos, se fizermos com autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Então veja, ela, a irmã aqui, ela vai dizer que Deus nos deu autoridade para dizer ao paralítico levanta e anda, mas não deu autoridade para perdoar pecado. Ela vai dizer que foi dado para nós a autoridade em nome de Jesus para expulsar os demônios, veja, expulsar os demônios, mas não temos autoridade para perdoar pecado. Quando eu digo a igreja, eu digo os bispos e os padres. E ela vai dizer, até mesmo para ressuscitar os mortos, se fizermos com autoridade que há no nome de Jesus. Então, aí veja, isso tudo eles acreditam, mas o ministério de perdoar pecados, eles não acreditam. E por que eles não acreditam? Porque Satanás tem cegado o coração deles. É exatamente isso. Olha, Satanás quer espetáculo. Herodes queria ver Jesus fazer um milagre quando Jesus estava preso. Jesus estava preso, sendo julgado injustamente. E Herodes queria ver milagre. A corte de Herodes queria ver milagre. Muitos disseram, olha, faz aí um milagre para nós, vindo do céu, de onde quer que seja, para que nós creiamos em ti. Jesus vai dizer, nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias no seio da terra, o Filho do Homem também, como Jonas passou 3 dias no ventre do monstro marinho, da baleia, o Filho do Homem passará 3 dias no seio da terra. Nenhum sinal vos será dado. Então, fazer milagre, muita gente vão fazer e vão chegar diante de Jesus orgulhosos de terem feito isso. Jesus disse em outra ocasião, muitos naquele dia, no dia do julgamento final, chegarão diante do trono de Deus e dirão, Senhor, nós curamos no teu nome, ressuscitamos no teu nome, fizemos milagre no teu nome, expulsamos demônios no teu nome. O que é que Jesus vai dizer, Flávia? Apartai-vos de mim, todos vós que praticai a iniquidade, pois eu não vos conheço. Então, meus amados irmãos, um comentário desse nós podemos ver nitidamente a confusão que está na cabeça do protestantismo, dos protestantes, e consequentemente, ou melhor, a confusão que está no protestantismo e consequentemente na cabeça dos protestantes.
Então é isso, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos conceda a graça de crermos verdadeiramente nesse ministério de Cristo Jesus, de perdoar pecado e que Ele entregou à sua igreja para que nós sejamos salvos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse conteúdo e vamos evangelizar, porque evangelizar é preciso. E viva Cristo Rei!